Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Com o passar do tempo, os brasileiros estão vivendo cada vez mais e isso é muito bom. Mas, em contrapartida, estamos ficando também mais doentes das chamadas doenças crônicas. E a doença renal é justamente uma delas. Nós trouxemos o assunto para um especialista. O Dr. Luiz Ayuso é nefrologista e recebe mais uma vez o Simples Assim. Doutor Ayuso, obrigada pela entrevista para o Simples Assim. Obrigado. Quando a gente diz doença renal crônica, o que quer dizer isso? Hoje ela é conhecida como doença renal crônica, já foi denominada como insuficiência renal crônica e há muitos anos atrás como simplesmente uremia. É a famosa insuficiência renal, doença renal crônica, que pode levar e frequentemente leva o indivíduo para a hemodiálise. As principais causas da doença renal crônica são as doenças hipertensão e diabetes. Muitas pessoas não se atentam a respeito do problema. Então isso é um recado aos hipertensos e aos diabéticos que eu preciso fazer um check-up. Vai lá e se preocupa com o coração. Isso. Não é só o coração. Não é só o coração que mata. Então você tem que se preocupar também com os rins e fazer frequentemente, pelo menos uma vez por ano, depende de cada caso, pelo menos uma avaliação de como está o funcionamento dos seus rins, de como que está, se seus rins têm alguma lesão causada pelo diabetes, pela hipertensão. Então tudo isso é importante fazer a prevenção. Mas essa é uma doença que acomete só as pessoas com mais idade ou também jovens podem ter? Tem jovens. Nós temos mesmo os diabéticos tipo 1, que são os diabéticos insulino-dependentes, que são mais jovens, eles podem ter, em 40% dos casos, podem ter doença renal crônica. Isso é uma coisa importante, desde que não se cuidem. Quando nós solicitamos como se diz, uma prevenção, que eles se cuidem, façam um tratamento correto, não descompensem o diabetes, eles não estão nem aí, ignoram e comem de tudo, etc. e tal. Então, já estão sinalizando que poderão ter lá Essas adiante. Pessoas estão predispostas a maiores chances de ter uma doença renal crônica. O mesmo para o hipertenso. Então, aquele indivíduo hipertenso que não se trata de forma adequada, ou toma um remedinho e acha que está tudo bem e continua hipertenso, e geralmente não sente absolutamente nada, não, está tudo bem e não está. Você vai ver, já existe a doença renal em incidente. Então, vamos lá. A prevenção é justamente essa questão de alimentação e de controle dessas outras doenças. Cuidar da doença de base. Tá. Se você é hipertenso, cuide da sua hipertensão. Procure um médico especialista nisso, ou um cardiologista, ou um nefrologista, ou até mesmo um clínico. E desde que a sua pressão arterial esteja dentro do aceitável, dificilmente você vai ter doença renal crônica por esse motivo. E o mesmo raciocínio para o diabético, para ele ter um endocrinologista acompanhando e cuidando do seu diabetes, não terá problema renal. Alimentação rica em sal ou em gordura também predispõe? Isso pode estar embutido no indivíduo hipertenso, né? E o sal, sem dúvida nenhuma, ele pode estar envolvido na gênese da hipertensão. Mas de 10 indivíduos hipertensos, 4 indivíduos são sal sensíveis, 6 não são sal sensíveis. Só que nós não temos um exame para detectar. Então você acaba tirando de todo mundo. E por isso que todo mundo acha que o sal é realmente o grande vilão de todo mundo, do rim, por exemplo. Exatamente. E não é bem assim, doutor Ayuso. Não é bem assim. Hoje, nesse biênio 2017 e 2018, eu estou como diretor da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, aqui na região 4. A região 4 engloba São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis e aqui Catanduva. Então, é um dever meu fazer essa campanha em relação à doença renal crônica, principalmente, visando a prevenção dessa doença, com foco nessas duas doenças, diabetes e hipertensão, principalmente, não só,
Então, e esse ano será o meu último ano na Sonesp. Então, eu quero aproveitar bastante esse ano para a gente fazer uma campanha importante nesse sentido de prevenir a doença renal crônica na nossa região. E ela atinge homens e mulheres em igual medida? Praticamente. Ela depende muito da região, do clima, da incidência daquelas doenças naquela região, mas praticamente sexos iguais. Dá para entender, então, doutora Ilse, que o aumento da obesidade na população brasileira está predispondo também a um aumento de casos de doença renal crônica? Perfeito. Foi inclusive uma palestra o ano passado na nutrologia que eu falei exatamente sobre isso, obesidade e doença renal crônica. Foi o nosso tema mundial, obesidade e doença renal crônica o ano passado. Desse ano ainda não sei. Mas a obesidade, sem dúvida nenhuma, ela vai predispor a essas doenças, hipertensão e diabetes e consequentemente a doença renal crônica. Mas só a obesidade também pode dar doença renal. Existe uma glomerulopatia, que nós chamamos de GESF, glomerulosclerose segmentar focal, que a obesidade pode causar nos rins. Só obesidade sem hipertensão, sem diabetes. Ou seja, a pessoa está com sobrepeso ou obesa, não tem diagnóstico de hipertensão e nem tem diabetes, mas ela pode desenvolver o problema renal crônico. Pode. E aí, nestes casos, doutora Ilse, a prevenção ou como é que as pessoas podem viver o seu dia a dia, é atividade física, é alimentação saudável, é aquele batidão mesmo? Exatamente, que poucas pessoas dão importância. É o batidão mesmo, pensando no sobrepeso, pensando na obesidade, é mudança de estilo de vida, tem que botar na cabeça que tem que mudar a alimentação, procurar uma nutricionista, um nutrólogo, fazer atividade física, as coisas acho que todo mundo já ouviu, né? Mas falta iniciativa por parte da pessoa. Tá. Falta iniciativa. E essa iniciativa tem que vir. A pessoa tem que entender que a obesidade, no caso que você está citando, ela predispõe uma série de doenças. Essas duas, diabetes, hipertensão e outras, doenças articulares, enfim, sim, até neoplasias, tumores, a obesidade pode. Então, você resolvendo uma doença dessa, você pode estar resolvendo uma série de outras. Exato. Uma série de outras doenças. Então, a prevenção é fundamental. E viver mais, mas viver com qualidade. Exato. Muitíssimo. Esse é o foco. Muitíssimo obrigada, viu, doutora Ilse, pela entrevista. Muito obrigado. Programa Simples Assim. Apoio Escola Infantil Gente Miúda, educando com carinho. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.